Essa semana eu estava meditando num texto em que o apóstolo Paulo fala algo assim que mexeu comigo. O apóstolo Paulo estava falando aos cristãos de Corinto sobre divisões que haviam na igreja, né? Então lá tinha Paulo, tinha Apolo, tinha outros ministrantes também, e uns diziam: olha, eu sou do time do Paulo, eu sou do time de Apolo, eu sou do time de alguém. E Paulo começa a falar sobre isso e a repreendê-los, dizendo: nosso time, nós estamos do lado de Jesus e não do lado de ninguém. E Paulo diz: olha, eu até acho que não batizei quase ninguém aqui, então para que ninguém diga que é do meu time. Mas ele fala no final uma coisa assim bem interessante. Ele diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar linguagem de sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. Paulo diz: olha, quando eu falo para vocês, eu faço tudo para não usar a minha própria sabedoria, porque Paulo tinha sabedoria, Paulo estudou, era um homem estudado. Eu não quero usar a minha sabedoria, eu não quero usar os meus argumentos, porque se eu fizer isso, eu vou estar abafando o poder da morte de Cristo na cruz. O que eu falo é sobre Ele, o poder é dele, as palavras são dele. Isso é algo difícil, gente, para quem fala aqui à frente, né? Porque muitas vezes, quando nós estamos preparando as mensagens, nós somos tentados a usar um pouco da nossa filosofia pessoal, do nosso estudo, daquilo que nós lemos, e palavras de pessoas, e a gente vai usando um pouco de sabedoria humana, que parece às vezes que encanta as pessoas isso. Mas a mensagem do Evangelho é simples. E é de Deus para a gente. E é o que o Evangelho diz, não o que eu acho, o que eu penso, o que alguém pensou, mas o que Deus está dizendo ao meu coração através disso. Então, meu desejo é que eu possa fazer assim, sabe? Que eu possa falar e que vocês não ouçam nada de mim mesmo, mas que ouçam do Senhor. Que seja o que está escrito aqui. Que seja isso que impacte a vida de cada um de nós. Vamos orar. Deus, que o Teu Evangelho seja anunciado. E somente o Teu Evangelho. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser esse porta-voz que o Senhor chamou para fazer isso. E que eu não use nada que não seja disso. Nada de mim, mas tudo do Senhor. E, ó Deus, te peço também que o Senhor possa abrir o coração e a mente de cada um que está aqui. Que nós possamos, ó Deus, nos livrarmos agora de todos os pesos, de tudo aquilo que nós carregamos ao longo do tempo, todas as convicções e crenças que muitas vezes nós temos, e possamos abrir o coração a alguma novidade que Deus tenha para nos dizer. Fala ao coração da gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês de missões e eu me lembro que tinha um banner aqui que falava as seguintes palavras: porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Foram palavras de Pedro, do apóstolo Pedro. E eu quero ler o contexto em que ele falou isso. Eu quero começar capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Atos 4, começando do versículo 1, que diz assim, é um texto até longo que eu vou ler, mas é importante que vocês ouçam. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois
e os puseram na cadeia para ficarem até lá, até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem que está aqui, completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou, Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples, sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Vejam que texto maravilhoso, né? Que palavras poderosas de Pedro. E pensar que Pedro e João eram homens simples, eram pescadores simples, mas que tiveram experiências pessoais com Jesus, que transformou a vida deles. Agora, para entendermos um pouco esse contexto, é importante que a gente possa entender realmente o que se passava ali. Por que esses homens tinham tanta coragem? Por que eles falavam com tanta empolgação a respeito de Jesus? E para nós entendermos isso, é importante que nós cheguemos ao início do livro dos Atos. Nós vamos ver os capítulos que vêm antes, fazer um resumo rápido dos capítulos que vêm antes. No capítulo 1 do livro de Atos, Jesus ele aparece aos discípulos depois de ressuscitado. Ele ressuscita e aparece aos discípulos, e ele dá algumas instruções importantes, e depois ele é levado ao céu. E o texto diz assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 semanas, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e conversavam com ele a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês,
Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, ele aparece aos discípulos. A ressurreição de Jesus foi um marco profundo na vida dos discípulos de Cristo. Eu entendo que logo após a morte de Jesus, eles se sentiram um pouco sozinhos, desolados, e agora morreu aquele a quem nós seguíamos. Morreu aquele que nós sabemos que tinha poder. E como é que nós vamos encarar a vida assim agora sem ele? Eles não lembravam de algumas coisas que Jesus havia dito para eles já. Mas Jesus ressuscita dos mortos e aparece a eles. E isso mudou a vida daqueles homens. Mudou completamente a vida deles. E depois, ainda conversando com eles, Jesus é levado até o céu. Ele sobe ao céu. Gente, isso aconteceu. Não estamos falando aqui de um mito, de algo inventado por alguém. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então a nuvem o cobriu e eles não puderam mais vê-lo. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu, quando Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Imagine os discípulos que viram Jesus morto na cruz, depois viram Jesus ressuscitado dos mortos, e agora veem Jesus subindo ao céu. Imaginem a convicção que agora existia no coração deles a respeito de Cristo. Vejam que agora nós conseguimos entender um pouco mais por que tanta ousadia de Pedro e João diante das autoridades. Por que tanta convicção? Eles creram. Eles de fato creram. No capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa de Jesus, que disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. O Espírito Santo virá sobre vocês. E acontece exatamente isso. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém os judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouve falar na nossa própria língua? Um pouco adiante, todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam: esse pessoal está bêbado. Uns ouviram na sua própria língua, e o que eles falavam? Eles louvavam a Deus. O Espírito Santo vem sobre eles, é derramado sobre eles, e acontece como línguas de fogo. É um acontecimento único esse, né? Línguas de fogo tocavam as pessoas que estavam ali, e elas começavam a falar sobre Deus, as grandezas de Deus, em outras línguas que eles não conheciam.
no poder do Espírito de Deus. E pessoas que estavam ali, que tinham outra língua, que moravam em outro lugar, que eram originários de outro lugar, que falavam essas línguas, começaram a entendê-los na sua própria língua, no seu próprio idioma, e diziam, mas como esses homens falam assim? Como eles podem falar uma língua que não conhecem? E nós estamos entendendo isso. O poder de Deus vem sobre eles. Vejam, aqueles homens viram Jesus morto na cruz. Aqueles homens viram Jesus ressuscitado. E por várias vezes o viram e estiveram com ele. Aqueles homens viram Jesus subir ao céu. E aqueles homens agora recebem o cumprimento da promessa de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus sobre eles, os capacitando para a missão que eles tinham pela frente. Vejam, aí nós conseguimos entender por que tanta ousadia de Pedro. Por que Pedro e João falavam com tanta ousadia? Por que é que eles não tinham medo? Eles sabiam a quem eles estavam servindo. Eles sabiam quem era Jesus. No capítulo 3, há um texto em que nós vamos ler agora, vamos conhecer um pouco esse texto, que é mencionado no capítulo 4 que nós lemos. Que Pedro e João chegam no templo, e lá na porta do templo estava um homem que há 40 anos, que ele tinha 40 anos, mas ele estava já há algum tempo, ele era paralítico, e era levado todos os dias até a porta do templo, para que lá ele recebesse esmolas. Ele vivia de esmolas que recebia. E Pedro e João chegam no templo e aquele homem estende a mão para eles, pedindo alguma moeda, algum dinheiro. E Pedro olha para aquele homem e diz, olha para nós, olha para mim. Certamente aquele homem olhava para baixo, estendia a mão e não tinha nem coragem de olhar. Ele se sentia muito inferior. Ele não conseguia andar. E Pedro disse, levanta esse rosto, olha para mim. Olha para mim. E Pedro diz a ele, eu não tenho nenhum dinheiro para lhe dar. Eu não tenho ouro nem prata para lhe dar. Mas eu tenho algo muito maior. E esse algo eu te dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. E o texto nos diz que naquele momento os pés e os tornozelos daquele homem se arrumaram, se ajeitaram, foram curados. E Pedro pega pela mão e o ajuda a levantar. E aquele homem começa a andar e ele entra com Pedro e João no templo pulando e louvando a Deus. Imagine essa cena. Às vezes nós lemos esses textos, nós tomamos conhecimento dos textos e parece que é uma coisa que não aconteceu. Parece que foi um mito, alguém inventou essa história, mas não, isso aconteceu. Foi assim mesmo, pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem começou a andar e começou a pular. E as pessoas que estavam ali começaram a olhar e identificaram que era aquele homem. E começaram a dizer, mas não era o paralítico que estava na porta do templo? Como ele está pulando aqui agora? Isso chamou a atenção das autoridades. As pessoas começaram a olhar para Pedro e João como quem olha para deuses. Deuses que curam. E Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós, estão admirados assim? Estão achando que esse poder para curar aquele homem veio de nós? De mim, de João? Não. Esse homem foi curado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem foi curado por Jesus. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. E aí o rebuliço foi geral. Muitos creram,
Muitos acreditaram, outros não, mas foi um tumulto muito grande e as autoridades começaram a ficar preocupadas. Porque Pedro falava que Jesus ressuscitou e que isso era a prova de que os mortos também ressuscitariam um dia, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. E as autoridades não gostavam disso. Pedro e João estavam ficando com muito prestígio. E aí chegamos ao capítulo 4, que nós lemos um bom trecho dele, quando as autoridades prendem Pedro e João, os levam para a prisão, deixam lá uma noite, e no outro dia se reúnem para interrogá-lo, na verdade para ameaçá-lo. Ameaçar os dois, para que não fizessem mais aquilo. E o texto nos diz que, quando eles disseram, olha, nunca mais falem a respeito disso. Não queremos mais saber que vocês estão pregando a respeito desse Jesus. E Pedro diz, autoridades, olhem para mim. Julguem diante de Deus a quem nós vamos obedecer. A vocês ou a Deus? Olhem para nós. Olhem para o que nós estamos fazendo pelo poder de Jesus. A quem vocês acham que nós vamos escolher obedecer? Ao Deus que fez tudo isso? Ou a vocês que estão aqui nos ameaçando agora? Essa foi uma pergunta de Pedro que me chamou muito a atenção. Mesmo diante de toda aquela pressão e ameaça, Pedro tem a lucidez de analisar o que realmente está acontecendo ali. Ele precisava tomar uma decisão sobre que caminho ele decidiria seguir na vida dali para frente. Pedro teve a lucidez de perceber o que estava acontecendo. Ele tinha a oportunidade de decidir o que fazer diante daquela ameaça. Tempos atrás, Pedro, o mesmo Pedro, teve a mesma oportunidade, mas por não estar pronto, tomou uma decisão que o fez chorar amargamente. Lembram disso? O mesmo Pedro, quando foi ameaçado em outro momento, disse, eu não conheço esse Jesus, não sei nem quem ele é. Medroso. E agora, diante de uma ameaça semelhante, Pedro pode corrigir isso. Eu entendo que nós também somos confrontados assim todos os dias. Eu e você. Também todos os dias, em vários momentos do dia, nós somos confrontados do mesmo jeito que Pedro foi. De qual lado realmente nós estamos? De que lado estamos? A quem nós vamos obedecer e servir? Ao sistema instalado nesse mundo ou a Deus? Pedro estava diante de uma interrogação. A quem ele iria obedecer? Ao sistema judaico? Ao sistema dirigido por autoridades religiosas judaicas? Ou a Deus? Nós hoje temos a possibilidade de decidir a quem nós vamos servir e seguir, ao sistema instalado nesse mundo ou a Deus. Você já percebeu que isso acontece com você todos os dias? Você tem oportunidades de decidir a quem você vai servir? O sistema desse mundo tem toda uma estratégia inteligente para nos assediar e nos prender na sua teia. Gente, há um sistema maligno nesse mundo. Há um sistema inteligente
É caso pensado, não é por acaso. Nunca acredite que esse mundo é casual. Há uma inteligência maligna por trás dele. Há uma direção a ser seguida. É só você olhar para o que está acontecendo em nosso país. Olha para o nosso país. Mas se você olhar para o mundo inteiro, acontece a mesma coisa. O mundo está tentando invadir todos os lugares. Há um sistema maligno que tenta destruir, prometendo que vai construir. E esse sistema é real, gente. Não pense que eu estou falando aqui da teoria da conspiração. Não. Eu estou falando para você que há um sistema nesse mundo inteligente e maligno. Não é por acaso que o mundo chegou aonde está. Não é por acaso que os valores dessa terra estão como estão. E é fácil demais você perceber isso hoje. Tentam incutir nas nossas mentes, dia e noite. É só você ligar a sua televisão, que nas propagandas hoje, nas entrelinhas das propagandas, a ideologia de gênero está sendo implementada, jogada. Em tudo, tudo. E eu sei que daqui a alguns anos, isso vai ser algo normal. Ninguém vai achar mais estranho. Vai achar uma coisa comum, é assim mesmo. Talvez você me diga, mas olha, isso aí, essa ideia de que há um sistema maligno, né, que há alguém por trás disso, o inimigo de Deus, isso é meio fantasioso demais, eu não acredito nisso. É o homem mesmo que faz isso. Se você pensa assim, você está exatamente pensando como o inimigo de Deus quer que você pense, que ele não existe. Essa é a grande estratégia do diabo, ele quer que você ache que ele não existe. Assim ele age com mais facilidade. Ele não existe para você. Mas a verdade é que ele existe. Que esse sistema é real. O ser humano jamais chegaria aonde chegou sem que por trás houvesse alguém conduzindo ele. Jamais chegaria. Nós sozinhos não conseguiríamos descer tanto. Não conseguiríamos. De qual lado estamos? De qual lado você está? A resposta a essa pergunta é demonstrada quando, diante das pressões da vida, nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, independentemente do quanto isso irá nos custar. E sempre esse custo é desafiador. Há um custo. E Pedro entendeu isso. Haveria um custo em ele dizer o que ele disse para as autoridades judaicas. Há um custo para você hoje tomar a decisão de seguir e servir a Jesus. Há um custo. Você está disposto para pagar? É abrir mão daqui para ganhar na eternidade. É abrir mão do visível com a esperança do invisível. E para isso é preciso o quê? Fé. Sem fé, jamais alguém agradará a Deus. Jamais alguém chegará a Deus sem fé. É por isso, gente. Abrir mão do que está na sua frente, abrir mão do palpável, do visível, pela esperança da eternidade, que você não vê, que você não enxerga, mas que é tão real, e precisa ser tão real quanto aquilo que você vê, para você. É essa esperança que nos move. Esse mundo nos assedia com promessas de ganhos que parecem duradouros, mas na verdade não são. Não são duradouros.
O que acontece é que esse mundo, ele te promete ganhos. E quando você o segue, de fato você ganha. Você começa ganhando. Começa ganhando. Só que esse ganho, e é aí que você é pego, essa é a estratégia. Esse ganho, ele satisfaz você por muito pouco tempo. Daqui a pouco você vai ganhar mais. Aquilo já não é suficiente. E você vai de degrau a degrau, mas nunca chega lá. A promessa nunca se cumpre, não é duradouro, não é duradouro. São valores que não traduzem a verdade. Valores que são incutidos na mente das pessoas, que não são verdadeiros. São crenças falsas. Muitas pessoas alicerçam suas vidas em crenças que não são verdadeiras. São filosofias de vida que parecem corretas, mas em suas entrelinhas, em suas premissas e bases, está o engano. Muitos livros de autoajuda prometem a você que você vai se sentir bem, vai se sentir feliz, realizado. Se você procurar dentro de você, você vai encontrar a força para isso. Está dentro de você mesmo. Sempre partem de um princípio verdadeiro, mas se corrompem pelo caminho, levando muitos a enganos fatais. Percebam que esses valores, essas filosofias de vida sempre partem de um ponto verdadeiro. Todo homem quer ser feliz, como Disseu comentou sobre isso hoje. E não é errado querer ser feliz. Não é errado querer viver uma vida com satisfação. Não é errado, de modo algum. Mas onde está isso? Aí é a questão. Na base disso está o egoísmo. É sempre assim, né? Para você se sentir bem, eu me sentir bem, eu fazer, eu ser, eu conhecer. Aí eu vou me realizar. Aí eu vou me realizar. Tudo parte de você. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que tudo parte de Deus, não parte de nós. Se você buscar a sua realização em você mesmo, você vai se frustrar. Nas suas habilidades, no seu conhecimento, você vai se frustrar. Mas se você buscar em Deus, você vai encontrar. Agora, outra coisa que é importante. Às vezes nós queremos viver no mundo perfeito, e esse mundo não existe, gente. Nós vivemos num mundo decadente, perdido. É o mundo que eu e você vivemos. E esse mundo nunca será perfeito. Não tente fazer isso. Não tente lutar para que esse mundo seja aquilo que você sabe que é bom. Você não vai conseguir. Mude dentro de você. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Escolha ficar do lado de Deus e não do lado do mundo. E você verá que vale a pena. Mas mesmo andando do lado de Deus, esse mundo não será perfeito. Não será perfeito. O apóstolo Paulo diz que esse mundo geme. Geme. E que nós também gememos porque estamos nesse mundo. É doloroso. É. A quem você vai servir e seguir? Ao sistema desse mundo? Ou à revelação de Deus, Jesus Cristo? É uma decisão que você tem que tomar. Que eu tenho que tomar. Mas é uma decisão. É uma decisão sua.
E não há como não decidir. Se você não decidir crer na revelação de Deus que é Jesus Cristo, automaticamente você já decidiu pelo sistema desse mundo. Não há meio termo, sabe? Não, olha, eu não creio muito em Jesus Cristo, mas eu também não vivo nesse mundão. Não existe isso. Eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, sou um bom profissional, sou um bom chefe de família, um bom filho, um bom pai, um bom marido. Então eu não quero esse negócio de Jesus Cristo. Mas eu sou uma pessoa boa, então eu estou indo no caminho certo. Não está. Está seguindo o sistema do mundo. Não há outra opção. Não há outra escolha. O Deus ou o mundo. E todos nós fazemos essas escolhas a cada dia nas nossas vidas. Então, depois de dizer às autoridades religiosas, olha, a quem vocês acham que nós vamos seguir? A vocês ou a Deus? Pedro diz, porque nós não conseguimos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Não podemos. Pedro então expressa para o Conselho Superior a razão da sua escolha. Na verdade, Pedro diz, olha, eu não tenho escolha. Não há escolha para mim, não há outra opção. Eu fui tão impactado pela revelação de Deus na minha vida que eu não enxergo outra opção. É só Jesus. Diante do que ele viu e ouviu de Cristo, todas as outras opções perderam o sentido. Pedro está dizendo, olha gente, eu fui tão impactado, eu fui tão transformado, o poder de Deus agiu na minha vida de uma forma tão concreta e verdadeira e real, que eu não vejo outra opção a não ser Cristo. Eu entendo que esta é a única razão que é suficientemente poderosa para nos fazer tomar a decisão de obedecer a Deus e testemunhar de Cristo. A única razão é essa. Sermos tocados e impactados pelo Evangelho. Nenhuma outra razão que tenhamos nos fará tomar uma decisão duradoura. A única razão que pode levar alguém a se posicionar ao lado de Cristo e testemunhar dele com a sua vida, a única razão é essa pessoa ter sido impactada pelo Evangelho. É o Evangelho ter transformado a sua vida. Ela ter experimentado. A razão que nos move, a certeza que eu tenho de que o que eu tenho é maior, é muito maior de que todas as possibilidades que esse mundo me oferece. O que eu tenho é maior. E por isso eu não vou decidir por outra coisa. A segurança que eu tenho em Cristo é muito maior do que tudo que pode haver nesta terra. Essa é a razão. É quando eu sou impactado de tal maneira pelo Evangelho, que eu reconheço que o que eu tenho é maior. É muito maior do que tudo que esse mundo oferece. Entendem isso, gente? Enquanto o impacto do Evangelho em minha vida não fizer com que eu creia assim, eu não vou fazer essa escolha por Jesus. Eu vou ficar com o sistema do mundo. Só quando eu for impactado dessa maneira, quando eu crer em Jesus de tal forma, quando eu crer na ressurreição de Cristo, quando eu crer que Ele está no céu e que Ele vai voltar um dia, quando eu perceber a presença do Espírito Santo com o seu poder em minha vida, é só aí que eu vou me decidir ao lado de Cristo. Mas essa é uma decisão sua.
Eu não posso decidir por você. Ninguém pode. Só você pode decidir. Mas é uma decisão que você toma todos os dias. E lembre-se disso. Se não é a de servir a Jesus, é a de servir ao mundo. Não há uma terceira. Só há essas duas. Só existem essas duas. É crer em Deus, confiar em seu amor e viver todos os dias de sua vida aqui na terra, movido por essa esperança. Que esperança? A esperança de salvação eterna. A esperança de que há algo maior que me espera. É essa esperança. Essa esperança que nos move. Sem ela nós não nos moveremos ao lado de Jesus. E aí você fala, mas eu queria sentir alguma coisa diferente para que eu pudesse crer. Não. Você não precisa sentir nada. Você precisa apenas decidir crer. Assim como você decide não crer. Se você decidiu não crer em Jesus, é porque você decidiu crer em alguma outra coisa. Em você mesmo, na filosofia de vida que você leu no livro, na palavra de um filósofo. Filosofia é interessante. Eu estudei um pouco filosofia, várias aulas de filosofia, e a filosofia se baseia muito em sabedoria antiga, né? E quase sempre na sabedoria oriental, onde há muita mistura com religião, com doutrinas religiosas, né? Eles sempre partem de uma premissa verdadeira, eles sempre partem de uma verdade. Sempre parte de uma verdade. Precisamos voltar a ser como Deus nos criou, sim. Mas como fazer isso? Fortalecendo o seu interior, crendo em você mesmo. Não, é crendo em Jesus. Só assim voltaremos a ser aqueles que Deus criou. Parte de uma verdade, mas no meio do caminho se perde. Só Jesus, só Jesus. É exatamente isso que Pedro afirma quando sofre ameaças para que não fale mais de Cristo. Pedro diz, eu não consigo não testemunhar de Jesus. O que eu vi e ouvi dele impactou a minha vida de tal maneira que é impossível não falar a respeito dele. E eu estou pronto para pagar o preço. Só isso fará alguém decidir, escolher por Jesus. Ter sua vida tão impactada pelo Evangelho que não conseguir deixar de testemunhar dele com a sua vida. Agora, trazendo tudo isso para nossas vidas hoje, quando nós não conseguimos, ou quando nós conseguimos não falar e nos escondemos, não testemunhando a nossa fé, é porque nós não fomos tão impactados pelo que conhecemos de Jesus. Quando nós não temos coragem, quando nós não nos sentimos dispostos a testemunhar com a nossa vida, é porque o que nós conhecemos de Cristo não nos impactou tanto assim. E eu arriscaria dizer que quando isso acontece, é porque nós não conhecemos a Cristo suficientemente. Não conhecemos. Às vezes até achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Há muita gente enganada dentro das igrejas, achando que conhecem, mas não conhecem porque não testemunham. Não testemunham. Vocês imaginem quantos milhões de evangélicos nós somos no Brasil.
foi estimado nos 30 milhões, ou mais do que isso. Você imagine o que são 30 milhões de brasileiros vivendo o Evangelho. Empresários, funcionários, políticos, estudantes, pais e mães de família, filhos, jovens, adultos, crianças, testemunhando o Evangelho com suas vidas. Imaginem o impacto que isso faria em nosso país. Mas que impacto tem feito isso? Que impacto os políticos cristãos têm feito em nosso país? Nenhum. Não move nada. Ninguém fala nada. Que impacto as nossas famílias têm feito onde nós vivemos? No meio que nós estamos. Temos testemunhado. E testemunhar, gente, não é só ficar pregando o Evangelho nas esquinas, nas ruas. Não. É somente viver. É só nas pequenas decisões da sua vida você escolher Deus. A quem obedecer? A Deus. Nas conversas entre amigos, no happy hour, você escolher obedecer a Deus. Nas palavras que saem da sua boca, você escolher obedecer a Deus. Como existem pessoas que se dizem cristãs de boca suja? Sempre que você abrir a sua boca para falar uma palavra torpe, você decidiu pelo sistema do mundo. E não por Deus. Sempre que você contar ou achar engraçada uma piada suja, você decidiu pelo sistema do mundo e não por Deus. Entendem isso? Entendem como a cada dia nós estamos sendo testados, sendo provados? A quem queremos servir? A quem queremos seguir? É no dia a dia, no dia a dia. Temos sempre essas duas alternativas: ceder ao assédio do sistema e dos valores do mundo e viver um aparente e passageiro conforto, ou seguir obedecendo a Cristo, mesmo pagando todos os preços que forem necessários, pela esperança que temos da salvação eterna. São essas duas possibilidades. Não é? Quando você resolve tirar vantagens em sua empresa, mas sendo injustos, balanças enganosas, lembra que a Bíblia fala sobre isso? Uma balança que não pesa o que tem que pesar. Se utilizando de algum recurso para burlar a lei do país. A fiscalização. Dando propina a um fiscal para não passar na sua empresa. Sempre que você faz isso, concorda com isso, você está decidindo seguir o sistema desse mundo. Sempre. Sempre. O nosso testemunho não é somente eu ir lá para a China e ser um missionário lá. Não. É na minha vida pessoal. É no meu dia a dia eu escolher obedecer a Deus. Mas não me esqueça, sempre que você não fizer essa escolha por Deus, estará fazendo pelo mundo. Sempre, sempre. O que está aqui em jogo é o nosso testemunho de Cristo. É o que a nossa vida falará para aqueles que nos veem e convivem conosco. É isso que Deus quer. Que nós abençoemos as pessoas.
que sejamos bênçãos para os outros. É somente isso. Deus não quer nada mais do que isso. E sempre foi isso que Ele quis. Desde Abraão. Ele disse a Abraão: você vai ser uma bênção para muitas nações na terra. Você vai abençoar muitos. Para Jacó, a mesma coisa. Você vai ser bênção para muitas famílias na terra. E para você Ele diz isso também hoje. Você vai ser bênção para muitas famílias na terra, sempre que você decidir me obedecer. Sempre que você decidir me seguir. Sempre. Gente, eu entendo que essa palavra, esse texto de hoje, a verdade do Evangelho, ele é algo que pode mexer com sua vida e com a minha vida. Você pode estar sentado aí, mas incomodado com o que está ouvindo. Pode estar. E eu até acho que é bom que esteja. É bom que esteja. Porque você precisa decidir. Decidir. E a decisão será sua. Esse mundo oferece muito conforto para quem segui-lo. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele não tinha bens, posses, nada. Eu não estou dizendo que você não pode ter, não é isso. Mas não era a prioridade dele isso. E não deve ser a sua, nem a minha. Talvez seguir a Jesus não seja tão confortável neste mundo, porque você vai ter que viver na contramão. Mas vale a pena. Quando você tem esperança, vale a pena. Um dia, você vai dizer: como valeu a pena. Como valeu a pena. E eu entendo que não é só lá, não. Na presença de Deus, que você vai chegar à conclusão que valeu a pena. Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Mesmo no mundo caído. Você vai olhar para a sua vida, para a sua família, e vai dizer: está valendo a pena. Está valendo a pena. Que Deus nos abençoe. E que todos nós sejamos missionários. Vamos desmistificar essa palavra missionário, né? Quando se fala, fulano é missionário, eu penso, ele está onde? Está na China, está no Japão, está na África. Não. Você é um missionário. O missionário é aquele que decidiu por servir a Jesus com a sua vida, onde estiver. Deus pode levar você para longe? Pode. Ou não. E mesmo assim, você continua sendo missionário. Que Deus o abençoe. E que você possa, quem sabe, hoje mesmo, aqui mesmo agora, decidir por Jesus. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Vamos então orar juntos agora. Senhor Deus, obrigado porque nós cremos no Senhor. E apesar de vivermos num mundo decadente, nós já podemos perceber nas nossas vidas os resultados dessa escolha, de termos escolhido andar ao teu lado. Eu quero te pedir, ó Deus, agora que o Senhor, pela tua palavra, pelo poder do teu evangelho, pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor possa tocar em vidas hoje aqui, impactar vidas, transformar corações, a partir de mim, Senhor, a partir do meu. Que o Senhor hoje faça uma grande obra nas nossas vidas. Que o Senhor mova
a nossa vida. Que a esperança que temos de vida eterna motive a nossa vida hoje. E que nós possamos aproveitar toda essa vida, tudo que o Senhor tem nos dado aqui. Tanta maravilha que o Senhor preparou para nós aqui. Que possamos aproveitá-las todas ao lado do Senhor e perceber que vale a pena. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.